Olá, seja bem-vindo ao nosso curso rápido de otimização de sites. Nesta e nas próximas aulas nós vamos falar sobre como aumentar as suas vendas através da internet sem a necessidade de investir em anúncios. Antes de prosseguir, eu vou me apresentar um pouco. Eu sou Daniel Imamura, fundador da Consultoria Digital, uma agência de marketing digital que fica localizada em São Paulo. Eu sou especialista em SEO, ou seja, otimização de sites para mecanismos de busca, e tive já a oportunidade de trabalhar com várias marcas como Ponto Frio, Extra, Casas Bahia e diversas outras. E vou compartilhar o meu conhecimento com você nessa e nas próximas aulas. Eu trouxe aqui alguns dos principais cenários que a gente encontra quando o cliente chega aqui na consultoria digital. O primeiro deles é o quê? O cliente tem um negócio físico e ele está procurando novos canais para vender os seus produtos ou serviços. Então ele escolhe a internet para que esse seja o novo canal. Afinal, ele pode impactar muitas pessoas ali pelo meio online sem a necessidade delas irem até o seu estabelecimento físico. Ele também, nesse cenário, esse cliente, ele vê que os concorrentes já estão ali anunciando, né, na internet, já estão fazendo um trabalho de posicionamento, eles estão ali presentes nas pesquisas que aparecem no Google. Mas ele normalmente faz o quê? Ele não sabe por onde começar porque ele não tem conhecimento técnico sobre marketing digital, e é aí que a gente, né, consegue colaborar e ajudar ele. E ele também já tem um padrão assim que já tentou diversas formas de divulgação, mas isso não gera resultados justamente pela falta de conhecimento técnico em marketing digital. Um segundo cenário que também chega muito aqui dos nossos clientes é o quê? Onde o negócio do cliente já é online, é um e-commerce ou um site que pega e gera leads online, né? Gera orçamentos online. Esse é um cenário que também acontece com bastante frequência aqui na consultoria digital. E qual que é a principal reclamação que a gente escuta desse tipo de cliente? Que antigamente chegavam muitos clientes, muitas solicitações de orçamento, só que com o passar dos anos isso vem diminuindo cada vez mais e isso está impactando diretamente o resultado da empresa. Também, outra coisa que eles percebem é que os concorrentes eles estão aparecendo melhor posicionados do que eles nas buscas. Antigamente podia ser até que eles estavam em primeiro, segundo lugar ali numa pesquisa que era realizada no Google, mas hoje isso já não é mais verdade. E também, novamente, eles já tentaram diversas coisas, diversas ações online e também não têm resultados. E um terceiro cenário que também é muito frequente é o quê? Um cliente que acabou de abrir um negócio online, seja o seu site aí da sua empresa ou mesmo uma loja virtual, um e-commerce. Ele normalmente porque ele acha que é fácil, é só abrir uma loja e vai começar a vender, só que ele descobre que não é tão fácil assim, porque já passou alguns meses e não vendeu nada. Então ele procura um especialista em marketing digital para auxiliar ele nessa jornada aí de aumentar as vendas da sua loja virtual, por exemplo. Ele também percebe que os concorrentes, né, que ele analisou antes de abrir a sua loja, eles estão lá com presença nas buscas e o site dele, por algum motivo, não aparece nas pesquisas e ele também já não sabe mais o que fazer para começar a ter lucro, porque o negócio dele já começou online, não aparece nas pesquisas do Google, não aparece em nenhum lugar e também não vende, então ele já não sabe mais o que fazer e aí então ele novamente procura um especialista em marketing digital. Então são esses três os principais cenários e talvez você se encaixe em algum deles. E qual que é o grande problema em todos esses cenários, né? É justamente o que nós chamamos de encontrabilidade ou a sua visibilidade online. Se você não entendeu exatamente o que é essa encontrabilidade, nada mais é do que alguém fazer uma pesquisa no Google do seu produto, serviço ou até mesmo da sua empresa e não encontrar você lá como sendo um dos resultados, o seu site não aparece como sendo um dos resultados. E é isso que a gente vai trabalhar aqui nas próximas aulas para que você compreenda o conceito e também aprenda a fazer, dar os primeiros passos, né, nesse nosso curso rápido de otimização para que o seu site tenha mais encontrabilidade. Né? E o que a gente costuma dizer para os nossos clientes? Nós estamos a uma busca dos clientes que a gente deseja. Então, se hoje qualquer pessoa está com um celular conectado na internet, é só pegar do bolso e fazer uma pesquisa. E por isso que a gente precisa estar ali na hora que essa pesquisa acontecer, para que então o cliente, né, o potencial cliente, acesse o nosso site,
possa comprar o nosso produto, solicitar um orçamento. Então é muito importante que a nossa encontrabilidade esteja ali muito clara, muito bem feita, para que então a gente tenha acesso a esses potenciais clientes. Existem basicamente duas estratégias, vamos dividir assim em dois grandes grupos, para a gente conseguir atrair esses clientes que estão pesquisando pelo seu produto ou serviço, que é a parte de anúncios, ou seja, pagar para aparecer em diversas plataformas e com isso impactar essas pessoas, e a parte orgânica, que é justamente o que? Você melhorar a qualidade do seu site e quando alguém realizar algum tipo de pesquisa, você vai estar lá sem a necessidade de pagar nenhum centavo para a plataforma. Então vamos começar aqui pela parte dos anúncios, né? Pela parte paga. Como que funciona, né? As estratégias com anúncios? Primeiro, você precisa ter um caixa para investir. Como eu falei, é pago. Para você anunciar, seja no Google, no Facebook, no Instagram, você tem que colocar uma verba, disponibilizar um valor para que então os seus anúncios, né, a sua propaganda apareça no topo da pesquisa do Google, na lateral ali do Facebook, no feed ali do Instagram. Você precisa pagar para aparecer nesses locais. E, por exemplo, pegando um exemplo do Google, como que é a cobrança? É uma cobrança por clique, por exemplo. Se alguém clicar ali no seu anúncio no Google, você vai pagar por esse clique e isso vai ser abatido do saldo que você acabou de investir. E vamos dizer, a grande vantagem de trabalhar com os anúncios é que você vai ter um acesso mais rápido para aparecer para os seus potenciais clientes, porque a partir do momento que você configurou as suas campanhas, pagou, deixou ali tudo bonitinho, a verba disponível, então os seus anúncios instantaneamente vão estar aparecendo lá na plataforma. Aí eu trouxe um exemplo que vai aparecer para você aí na tela em destaque de uma palavra que é desentupidora. É um case bem legal da gente avaliar nessa nossa primeira aula. O que acontece? Se você olhar ali, tem o lance sugerido, que é R$ 29,30, né? R$ 29,30 por clique. O que isso significa? Se você fizer um anúncio no Google, né, nessa época aqui, que é datada novembro de 2016, o que acontecia aqui? Para cada clique que acontecia em um anúncio para a palavra desentupidora, essa pessoa que estava anunciando, ela pagava R$ 29,30 para cada clique. Então, se acontecessem 2 cliques, basicamente ela estaria gastando ali quase R$ 60 para trazer 2 pessoas para dentro do seu site. Então, pensando aqui numa curva de retorno, né? Quanto mais pessoas clicarem ali, mais vai ser o seu retorno. E também vai acompanhando o quê? O investimento necessário. Quanto mais investimento você disponibilizar, mais cliques você também terá. Agora pensando já num cenário mais dinâmico, né? O valor por clique, ali, de onde que ele é derivado? Ele é derivado de um leilão. Todas as pessoas que querem anunciar para essa palavra, elas falam quanto que elas estão dispostas a pagar. Então esse valor pode ser volátil, né? Variar bastante. Pegando aqui um print, né, de março de 2018, a gente vê que o clique que estava em R$ 29,00 agora está em R$ 41,68. Ou seja, quase que, vamos chamar aqui, dobrou, não chegou a dobrar, mas aumentou bastante. E isso vai fazer o quê? A partir do momento que há um aumento do CPC, para você continuar tendo o mesmo retorno desejado, você tem que aumentar ainda mais o seu investimento para ter o mesmo retorno. E esse é o grande perigo ali de você ficar dependente apenas dos anúncios, porque é um leilão e isso pode fazer com que o investimento que você tem hoje ele não seja suficiente para gerar o mesmo resultado todos os meses. Talvez você vai ter que aumentar esse investimento para continuar tendo o mesmo retorno. Então, quais são as conclusões sobre anúncios que a gente pode tirar? Que eles funcionam no curto prazo, ou seja, você pagou, criou os seus anúncios, instantaneamente você já vai estar disponível ali no resultado de pesquisa, no Facebook, no Instagram. Você tem que ficar atento que pode ficar caro, né, em decorrência da concorrência que a gente acabou de comentar. Tem que lembrar que existe um investimento, ou seja, tem que tirar um dinheiro do seu caixa ali para pôr na plataforma, seja Google, Facebook ou Instagram. E se você deixar de pagar, o que vai acontecer? Os seus anúncios vão deixar de ser exibidos. Então tem que tomar muito cuidado ali para você ter certeza que se você vai criar uma estratégia e precisa que isso seja feito por muito tempo, que você vai ter a verba disponível, porque a partir do momento que acabar a verba, também vai parar de ser exibido o seu anúncio. Então tem que ficar muito atento a esse ponto.
Agora a gente vai falar das estratégias de geração de tráfego orgânico. Então, como que elas funcionam, né? Primeiro, você precisa fazer o quê? Melhorar a qualidade do seu site para que você consiga ficar melhor posicionado ali na pesquisa do Google. Isso vai fazer o quê? Com que você ganhe mais destaque, né? Sem precisar pagar. E isso vai te trazer muito mais acessos para dentro do seu site, o que, comparado com o cenário anterior de anúncios, né? Mostra que é muito mais econômico, porque você não vai ter que ficar pagando para cada clique. Você está aparecendo em primeiro lugar na pesquisa do Google, justamente porque o seu site tem mais qualidade do que o dos seus concorrentes. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é que não é tão rápido quanto os anúncios. Enquanto o anúncio, você pagou, criou o anúncio, já está aparecendo no Google, a parte orgânica, você precisa vir construindo continuamente um site de qualidade e até o seu site sair do zero, né? Não apareça no Google, até ficar nas primeiras posições da pesquisa que você deseja, isso pode levar algum tempo, porque é uma construção contínua, né? Você sempre tem que estar melhorando ali seu site até chegar nesse patamar. E a parte boa, né, é que não existe um investimento em compra de mídia, que a gente chama. Você não precisa tirar dinheiro do bolso agora para você ter que, então, começar a aparecer. Basta você configurar, otimizar o seu site certinho, ele já vai estar disponível ali no banco de dados do Google, e aí o trabalho de otimização do site vai fazer com que ele vá ganhando melhor posicionamento. Aí eu até coloquei aqui um print, por exemplo, de uma palavra que a consultoria digital trabalha, que é o quê? Otimização de sites. Se você pesquisar aí otimização de site, nós vamos estar ali nas primeiras posições, porque o nosso trabalho de otimização é focado nessa palavra-chave, porque é um serviço que nós prestamos para os nossos clientes. Então, você vai ver ali que nós estamos aí nas primeiras posições devido a esse trabalho. Então, pensando de novo naquele retorno que a gente, né, aquela curva de retorno que a gente viu no caso dos anúncios. Agora no orgânico, a gente tem a nossa curva aqui de retorno que vai crescendo com o passar do tempo e as otimizações dando certo, né, você fazendo todo o trabalho corretamente de melhoria do seu site. Porém, o investimento ele é o quê? Mais constante, mais previsível. Por quê? Você sempre vai estar empenhando um esforço. Claro, tem um custo, seja de você fazer o trabalho de otimização dentro do seu site, seja um dos seus funcionários, ou então você contratar uma agência, um profissional especializado, tem esse investimento, porém ele é perene, ele é contínuo ali, ele não vai ficar oscilando de acordo com os seus concorrentes. Então você tem uma previsibilidade de quanto será o seu investimento e você não vai ter grandes surpresas no mês seguinte, na semana seguinte, em comparação com os anúncios que isso pode acontecer. E quais são então as conclusões sobre as estratégias orgânicas que a gente pode tirar, né? Elas funcionam então no médio e longo prazo ali, porque a gente precisa vir melhorando, né, o nosso site, não é instantâneo. O investimento é mais baixo comparado, né, com o possível investimento que você vai ter que fazer na parte dos anúncios. Então, aqui a gente tem uma previsibilidade, consegue dimensionar exatamente quanto que a gente pode investir e não ficar refém daquele leilão. E também você investe o que? Em melhorar o seu site ou a sua loja. Ou seja, você está melhorando o seu produto, né? O seu serviço, que é o seu site, a sua loja. E isso é uma coisa que você nunca vai perder, diferente dos anúncios, que a partir do momento que você cessar a verba, né, cortar a verba disponível para os anúncios, eles vão parar de serem exibidos e aí todo o trabalho ali vai parar também. E já o seu site não. O SEO ele vai continuar te gerando resultados mesmo que você pare de fazer o trabalho de otimização por algum tempo. Assim você vai ver que ele pode passar até meses ou anos bem posicionado porque você melhorou a qualidade do seu site. Agora eu vou mostrar para vocês alguns casos reais de sites que a gente fez todo esse trabalho de otimização, né, da parte orgânica, e vocês vão ver o quanto que eles cresceram e o período, né, dessa curva de crescimento. Primeiro, vocês estão vendo agora aqui o que? Um cliente que ele trabalha com energia solar. Então a gente vê que lá em janeiro, né, de 2015, ali, que é o que dá para a gente ver ali no gráfico, ele tinha menos ali de 5.000 acessos orgânicos vindo do Google. E agora aqui no final do gráfico a gente já vê que final ali de 2017 já estava batendo quase 200.000 acessos e hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, eu sei que ele já ultrapassou esse limite aqui dos 200.000 acessos. Então a gente vê que com o passar dos anos, né, a gente está falando de 2015 para 2018, que é a data que eu estou gravando essa aula, a gente vê que a curva de crescimento é constante.
tem essas sazonalidades e tudo mais, só que o site sempre vem crescendo porque o trabalho de otimização é constante e a gente sempre vem ganhando melhores posicionamentos para diferentes buscas. Esse próximo case aqui é um blog, né, um site que fala sobre cerveja. A gente vê que ele partiu praticamente do nada e aqui já nesse print a gente vê que ele já bateu ali a marca de 51 mil acessos orgânicos, única e exclusivamente fazendo um trabalho de otimização de sites. Aí o próximo aqui que a gente vê é um e-commerce de bolos e brownies, que também a gente vê que aqui na curva de crescimento já bate mais de 5 mil acessos orgânicos por semana, também decorrente desse trabalho de otimização. E não é só de acessos, né, que vem os resultados do SEO. A gente tem aqui um e-commerce de móveis para bebê, que a gente vê que de um ano para o outro, ele aumentou a sua receita em mais de 57%. Então, é um aumento em vendas real. Então, o trabalho de otimização também pode pegar e aumentar as suas vendas, alavancar as suas vendas, que é justamente o foco aqui do nosso curso. E eu vou mostrar para vocês nessa e nas próximas aulas como começar a aplicar isso na prática para que você possa ter também já resultados aí. E como que você pode então melhorar o seu tráfego orgânico, né? É que nem eu expliquei, é através do SEO, que é o nome técnico, né, da otimização de sites. Essa sigla vem do que? De Search Engine Optimization, que nada mais é do que a gente melhorar o nosso site para que então o Google, o Bing ou o Yahoo entenda que o nosso site é melhor do que o dos nossos concorrentes e aí a gente vai ficar à frente deles nas buscas que referenciam os nossos produtos ou serviços. São mais de 200 fatores de ranqueamento para um site ficar bem posicionado, por exemplo, no Google. Eu sempre vou estar citando o Google porque o Google é o maior buscador aqui no Brasil, né? Ele tem mais de 95% das buscas aqui no Brasil, então eu sempre vou estar me referenciando ao Google. E são mais de 200 fatores que a gente precisa trabalhar dentro desse trabalho de otimização de sites para que um site seja considerado ali um dos melhores. Então a gente tem bastante parafusos para poder apertar ali num site, vamos dizer assim, numa analogia, para que um site fique bem posicionado. A gente vai ver alguns deles. Se a gente for dividir o trabalho de otimização de sites em 3 pilares, né, o trabalho de SEO, tecnicamente a gente chama do que? De on-page, que é a parte de codificação, a parte de conteúdo do seu site e a parte de link build, que são o quê? Os links externos que o seu site recebe. Então, temos uma parte técnica, uma parte de conteúdo e uma parte de links externos. Então agora vamos partir para algumas ações práticas só para você entender como que é esse tal de trabalho de SEO. Então, da parte do on-page, a parte técnica, né? Uma coisa que você pode sempre estar verificando é o quê? A velocidade do seu site. Se o seu site tem páginas que carregam de forma rápida, elas não estão pesadas, lentas, e isso é um dos fatores de posicionamento lá do Google. Então, você pode pegar e trabalhar a velocidade do seu site. Como que você valida isso? Tem uma ferramenta do próprio Google que chama PageSpeed Insights. Essa ferramenta, o que ela faz? Ela vai verificar se a página que você está analisando, ela realmente está rápida. E se não estiver rápida, estiver com algum problema, a própria ferramenta vai te indicar quais são os pontos que você precisa ajustar. Vou até colocar na tela aí um exemplo de um site para você ver como que é a carinha do relatório. A gente vê ali que, por exemplo, essa página ela está com uma velocidade devagar, né, no mobile, e a gente também tem a versão para desktop. E também tem aqui algumas dicas de como, por exemplo, otimizar as imagens do site, que são um dos grandes vilões do tempo de carregamento. Para a parte de conteúdo, né? O que a gente pode fazer de forma prática, pensando na parte do conteúdo? A gente nunca deve o quê? Copiar o texto de outro site. Por quê? O Google, né, o algoritmo, ele não gosta de conteúdos duplicados, né? Então, se você copiar de um site para o outro, o Google vai entender que você só está fazendo uma réplica daquela página e você não vai ser bem posicionado. Então, sempre que você for criar algum conteúdo para o seu site, ele precisa ser original, porque é isso que o Google gosta. Conteúdos originais, relevantes e, claro, que tenham total sentido, né? Relação com o produto ou serviço que você está vendendo. E na parte do link build, né? Como que a gente vai fazer o ganho de links em outros sites, né? Links externos.
Uma estratégia que você pode adotar é o que? Você escrever artigos para blogs ou sites da sua área, onde a gente vai colocar ali o que? Um link referenciando a sua empresa, o site da sua empresa, um produto ou serviço que você oferece. Isso então vai gerar esse link tão importante para o algoritmo. Eu sei que eu estou falando aqui algumas estratégias, talvez não esteja ficando tão claro como aplicar tudo isso de uma vez só, mas é justamente isso que nós vamos ver nas próximas aulas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre conteúdo, sobre a parte técnica e sobre a parte de links, né, externos que você precisa ganhar em mais detalhes. Isso aqui, para a primeira aula, é só mais uma explanação de ações práticas que você possa ver que não são coisas do outro mundo para você implementar. É totalmente viável de você fazer isso, basta ter um pouco de orientação e é justamente isso que você vai encontrar aqui nas próximas aulas do nosso curso. Alguns avisos importantes que você precisa saber, né, antes de avançar para as próximas aulas. Tem gente que vai falar que, Daniel, essa parte de otimização, assim, eu não tenho tempo para fazer, é muito complicado, é muito difícil. Então, se você está achando que não tem tempo para fazer isso, você pode pegar e fazer o quê? Terceirizar isso para alguma pessoa, seja alguém do seu time, o seu sócio, um estagiário. Basta você entregar, por exemplo, esse curso para ele e ele vai poder aplicar já diversas técnicas. Então, se você não tem tempo, lembre que você pode terceirizar. Se você não sabe, então, como fazer ou não tem dinheiro agora para contratar um profissional, você pode aprender a fazer assistindo essas aulas aqui, né, que é um curso online totalmente gratuito. E aí, então, passar isso para alguém executar para você, ou mesmo você ir lá e colocar a mão na massa. Então, não tem mais desculpa aí para não fazer a otimização no seu site. A próxima aula que a gente vai ter aqui é justamente falando sobre conteúdo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Eu te vejo na aula de conteúdo. Até lá!